Tem como, né? Emocionada porque perdeu os amigos, Carmelita teme perder também o restaurante. Uma das perdas que nós não podemos deixar acontecer, e é isso que a gente está batalhando, tentando fazer um projeto para que isso não aconteça, é que a economia do lugar também não vire uma tragédia. A falta de movimento prejudicou a pousada da Alessandra. Nós estamos atendendo, né, as pessoas que estão trabalhando no local, repórter, né, bombeiros, a polícia. E a gente sabe que isso vai passar, né? E a gente não sabe como que vai ser agora o futuro, assim. Para os empresários, a saída é retomar e fortalecer o turismo. Eles pensam em fazer isso com a ajuda da iniciativa privada. Quem vai sustentar? Inclusive, esse tanto de gente que ficou sem emprego da mineradora é o turismo. E o turismo tem um potencial imenso aqui. Já no campo, seu Tonico espera receber bem mais do que o salário mínimo prometido pela Vale. Receber uma indenização disso aqui, eles me ressarcir pelos meus prejuízos aqui, o terreno e começar a minha vida. O Rio de Janeiro teve o começo de ano com mais roubos de rua, acredite, dos últimos 28 anos. Só em janeiro, o aumento foi de 15%. Segundo dados do Instituto de Segurança Pública, foram registrados mais de 11 mil ocorrências após o fim da intervenção federal. No dia 25 de janeiro, Sinara foi assaltada na rua após sair de um shopping na zona sul do Rio. Os ladrões puxaram a bolsa dela e levaram o celular. Eu sou gaúcha, estou há 16 anos aqui no Rio. E foi a primeira vez que eu passei por uma situação dessa. O mês de janeiro registrou o maior índice de roubos de rua no estado em 28 anos, desde que os números passaram a ser contabilizados pelo Instituto de Segurança Pública. Foram 11.230 ocorrências, ou seja, um assalto a cada 4 minutos. O crescimento em relação a dezembro foi de 15%. A estatística inclui os assaltos a pedestres dentro dos ônibus e os roubos de celular. Você não tem liberdade para andar, para usar uma roupa um pouco melhor, um relógio, uma carteira, nada. O celular principalmente, que é o foco deles hoje maior, né? Não importa qual é o modelo do celular, eles levam qualquer um. Este especialista em segurança pública atribui a explosão de crimes de rua à falta de políticas de prevenção, aliada à mudança no perfil dos criminosos. Dificilmente é possível fazer uma política de prevenção sem informação, sem inteligência adequada. E os casos não param de subir. Na semana passada, essa estudante foi assaltada neste ponto de ônibus na Zona Norte. O celular só não foi roubado porque estava escondido. A proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo ao Congresso esta semana ainda gera muitas dúvidas entre os brasileiros. O SBT Brasil ouviu algumas dessas questões e foi em busca de respostas na Secretaria de Previdência. Secretário Nalon Gutierre, obrigada pela entrevista. A gente tem algumas dúvidas da população e eu peço se o senhor puder responder de forma objetiva. Meu nome é Ana Paula Rabelo, sou dona de casa aqui em Brasília e gostaria de saber como vai funcionar a fórmula da aposentadoria 8696. A fórmula 8696 ela continua existindo como uma das regras de transição que permitem que a pessoa possa ter condição de acesso ao benefício. Então, somatório do tempo de contribuição com a idade. Durante quanto tempo? Até a transição vai evoluindo 1 ponto a cada ano, né, até se chegar ao limite de 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Olá, eu sou o Vicente Melo de Brasília, comerciante. Gostaria de saber como funciona o sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, aquilo que consta do texto da proposta que foi encaminhada, são diretrizes gerais em relação a esse sistema de capitalização. A forma de funcionamento dele será definido posteriormente por meio de uma lei complementar. A mudança no pagamento para pensão por morte assustou muita gente. Em caso de morte de acidente de trabalho, o dinheiro a se receber vai diminuir com essa reforma? Não, quem já recebe tem o direito adquirido e não terá nenhuma alteração no valor do benefício. Se eu me aposento e continuo trabalhando, eu perco os meus direitos? As pessoas que já tiverem o direito adquirido não precisam se preocupar, não precisam correr para se aposentar. E aqueles que ainda não têm esse direito adquirido vão buscar se enquadrar em uma das regras de transição que estarão colocadas como possibilidades para a aposentadoria.
Tem uma pergunta também sobre a alteração do pagamento do benefício de prestação continuada. Eu gostaria de saber o que muda para o idoso e o deficiente no BPC. O deficiente, as condições permanecem as mesmas, né? Ele continua tendo direito ao benefício de um salário mínimo, são apenas melhor definidas as condições para identificação da situação de miserabilidade que é exigida para recebimento do benefício. Em relação ao idoso, o que se está fazendo é a criação de um benefício que começará 5 anos antes, com um valor de R$ 400, e o benefício de um salário mínimo será pago a partir dos 70 anos de idade. Esse benefício dos R$ 400 permite que essa pessoa que não recebia assistência social passe a receber esse valor da assistência social até que ela alcance as condições ou de ter uma aposentadoria, se ela tiver o tempo de contribuição, ou então de receber o benefício assistencial aos 70 anos. Christian de Souza, de Brasília, queria saber por que os militares não entraram na reforma da Previdência. Os militares não ficaram de fora da reforma, as regras deles não são regidas pela Constituição, elas estão na legislação infraconstitucional, então as leis que vão tratar das mudanças em relação aos militares serão brevemente encaminhadas ao Congresso Nacional. Secretário, tem uma dúvida sobre o alcance da reforma. Eu não estou vendo outros setores que têm muito mais privilégios e que envolvem valores astronômicos não serem atacados. A nova Previdência, ela alcança todos os segmentos, né? Sejam militares, sejam servidores públicos do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, sejam políticos, sejam os trabalhadores urbanos das categorias mais organizadas ou os trabalhadores rurais, todos são alcançados. E aqueles que ganham mais, pagarão mais, e aqueles que ganham menos, pagarão menos. Maior açude do país, o Castanhão, no Ceará, atingiu um nível crítico e está com apenas 13,5% da capacidade de armazenamento de água. O baixo volume afetou a vida de quem depende do reservatório. Produtores perderam mais de 500 toneladas de peixe somente neste mês. Uma ligação às 5 da manhã fez o seu João sair de casa às pressas. Além da redução do volume do açude, o oxigênio na água também está baixo. Ele conseguiu salvar 6 toneladas de peixe, mas na hora de vender, o preço foi menor porque não estavam no tamanho ideal. Antes de tirar morto é melhor tirar vivo vendendo por qualquer preço, pelo menos a gente apura alguma coisa, né? Lauro perdeu 5 toneladas de peixe, metade da produção. R$15 mil investidos na alimentação das tilápias foram por água abaixo. Um prejuízo que ele vai sentir no dia a dia. Até o alimento fica mais difícil, porque quando a gente ganha bem, né? A gente se alimenta bem, fecha melhor. A única fonte de renda que nós temos é isso aqui, o peixe, pescado, né? Ao todo, mais de 500 toneladas de peixes mortos foram retiradas do Castanhão em fevereiro. Quando há essa redução do volume, existe um acúmulo de matéria orgânica. Isso aí vai comprometer a qualidade da água. A seca na região já dura 7 anos, segundo o DENOX, o Departamento Nacional de Obras contra as Secas. O açude fica no interior do Ceará e é usado principalmente para irrigação na agricultura e abastecimento de Fortaleza. O Rio Salgado abastece a represa. Diariamente a gente tem uma perda de até 4 centímetros de coluna d'água, desses 4 centímetros até 4 milímetros por evaporação, o restante por captação e soltura pela nossa válvula de espessura e para Fortaleza. Isso totaliza até 1 milhão de metros cúbicos diários. De acordo com o DENOX, a água do Castanhão não tem mais qualidade para a criação de peixes, tanto que muitos produtores já saíram daqui e foram tentar a sorte em outros estados do Nordeste. A estimativa é que a produção de tilápia tenha sofrido uma redução de 85% desde o início da estiagem, o que fez o Ceará cair da 3ª para a 20ª posição no ranking brasileiro. Evandro precisou se adaptar para continuar com a criação. Passou de 35 para 12 toneladas por mês. A água baixou muito, a gente diminuiu a produção para poder tentar não ter mortalidade. Minhas gaiolas para produzir, eu boto 2.500 peixes. Nós estamos botando de 900 a 1.000 peixes só por gaiola hoje. Aparentemente, a única alternativa para tentar seguir a produção e a vida na região. O
domingo começa quente, com nuvens carregadas e risco de temporais em todo o país. No Rio Grande do Sul, o tempo vira. Uma nova frente fria avança pelo estado, provoca chuva forte e faz a temperatura despencar no sul gaúcho. Entre Santa Catarina, Paraná e Minas Gerais, há risco de vendaval, raios e queda de granizo. Pela manhã, mínima de 25 graus em Florianópolis e de 20 em Goiânia. No período da tarde, faz 34 graus em Porto Alegre, 30 em Belo Horizonte e 28 em São Luís. Em Curitiba, pancadas de chuva e calor de 30 graus. Em Cuiabá e Rio Branco, junto com o tempo abafado, chega a chuva intensa. Em São Paulo, calorão de 33 graus, com grande chance de temporal à tarde. Na segunda-feira, o paulistano seguirá com calor e só a partir de terça é que o tempo